Atenção, porque começa em instantes a reconstituição da morte da jovem Vitória. Michael Salles dos Santos, de 23 anos, foi apontado como o único responsável pelo assassinato da adolescente de 17 anos. Mas ainda resta uma dúvida. Será que ele realmente agiu sozinho? Nós vamos conversar com a Fernanda Trigueiro, que está ao lado do advogado da família de Vitória. Fernandinha, bom dia novamente, mas bem-vinda ao nosso programa. Você está do lado aí de uma pessoa fantástica aí, que é um grande advogado, que está fazendo um trabalho maravilhoso, e eu acho que ele pensa da mesma forma que eu. Eu acredito que esse canalha tenha outros aí comparsas nesse crime. Ele não teria agido sozinho. Eu acredito que ele pensa da mesma forma e ele está tentando segurar a bronca ali sozinho, mas ele contou com a ajuda, sim, de mais uma ou de mais outras duas pessoas para poder cometer um crime tão cruel e tão covarde como esse, viu, Fernandinha? Marcão, e a reconstituição de hoje está marcada para começar daqui a pouco, 10 horas da manhã, inclusive equipes já a postos, viu, Marcão? Guarda Civil Municipal aqui de Cajamar, Canil, Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil já estão aqui em frente à delegacia e a qualquer momento essa reconstituição pode começar. O início será no shopping, local onde Vitória trabalhava e do local onde ela saiu. E aí esse passo a passo pode trazer essa e muitas outras respostas que ainda estão em aberta nessa história. Vou conversar agora com o Dr. Fábio Costa, advogado da família de Vitória. Doutor, essa reconstituição, ela é mesmo uma pressão da família, do senhor e também dos seus assistentes, porque a polícia não queria fazer, né? Já tinha fechado, já tinha dado o caso como encerrado, como o Michael sendo o principal e único suspeito. É isso? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Marcão. Na verdade, uma pressão, eu não considero uma pressão, é um direito da família. A família tem o direito de saber o que aconteceu com a Vitória, desde o dia que ela sai do shopping às 22 horas, até no momento que ela foi encontrada morta numa região de mata, naquela situação. Então, isso, no primeiro momento, a autoridade policial disse que não iria fazer a reconstituição, porque acreditava que o Michael teria agido sozinho, que o caso estava praticamente encerrado. Foi nesse momento que eu me insurgi e disse, nós queremos a reconstituição. Lógico, é uma discricionariedade, é uma faculdade, o delegado é quem decide se vai fazer ou não a reconstituição. Mas eu disse a ele que naquele momento eu estava fazendo um pedido informal para ele e eu gostaria muito que ele atendesse esse meu pedido, mas que se não fosse atendido, eu faria judicialmente o pedido para que a reconstituição do crime, a reprodução simulada dos fatos, ela acontecesse. Por qual motivo, Marcão? Porque ninguém acredita que esse rapaz agiu sozinho. Ninguém. Ele conta com a participação de uma outra pessoa, sim, em algum momento. Ou no momento que ela foi arrebatada, ou no momento que ela ficou num cativeiro, no momento que ela foi morta, ou ele contou com a participação de alguém para poder levar esse corpo até aquela região de mata. E essa reprodução simulada dos fatos, que nós chamamos de reconstituição do crime, é importantíssima. Porque vai determinar que em algum momento a pessoa que vai se passar pelo Michael, o figurante que vai se passar pelo Michael, eles vão conseguir identificar que ele não agiu sozinho e que ele contou sim com a colaboração de uma ou mais pessoas. O senhor avalia que é uma perda o Michael não participar hoje, doutor? Eu considero essa uma reconstituição sem a presença do Michael, eu acho ela prejudicada. Não acho inócua, não acho que não deveria se fazer sem a presença dele. Não, não é isso. Ele é uma peça fundamental e faltando uma peça fundamental, num caso como esse, acaba prejudicando um pouco a situação. Mas a polícia tem... Isso é um direito dele, tá, Marcão? Vale ressaltar que a lei garante esse direito a ele. A própria Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, diz que ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Então, nesse momento, ainda que a defesa dele quisesse que ele participasse, ele disse, não quero, e a lei assim o garante. Mas eu acredito que com todo o aparato que a polícia tem, com todos os equipamentos, com todo esse contingente que está aqui hoje, com toda a investigação, uso de drones, de um scanner 3D, eu acredito que com todo esse aparato, a polícia consiga fazer uma reprodução simulada dos fatos, consiga fazer essa reconstituição mais próxima possível
como se o Michael estivesse aqui. Mas mesmo assim, doutor Fábio, o senhor falou muito bem e eu faço as suas palavras as minhas, mas do mesmo jeito que a lei garante isso para ele, a lei também vai garantir o quê, doutor? A lei vai garantir que ele não teve presente na reconstituição. Os advogados de defesa vão dizer que não foi daquele jeito que foi reconstituído pela polícia, vão questionar e vai ser uma briga que vai durar muitos e muitos anos nos tribunais. Infelizmente, essa é a nossa... por mais que os policiais tenham fé pública, mas tinha que ser, o juiz tinha que determinar que ele fosse participar, para que depois a defesa dele não questionasse. Ah, mas não foi desse jeito que ele falou, como fizeram e tal, porque na realidade tudo que é feito nesse Brasil só defende bandido, só defende vagabundo. E eu também concordo com o senhor. Eu acho que o caso daquela senhora que foi encontrada lá na cachoeira ainda não foi esclarecido, que eu acho que ele deve falar na realidade sobre aquele caso daquela senhora que foi encontrado na cachoeira, que até agora é um mistério e ninguém fala nada. Eu acredito que ele teve participação e teve ajuda de outras pessoas também. Então, assim, o que eu percebo que a cada momento que passa com o que existe hoje na Constituição nossa brasileira, que a pessoa não deve gerar provas contra si mesmo, só beneficia criminosos, doutor. Essa é a minha opinião, não sei se o senhor concorda. Nesse momento ele é muito beneficiado por esse dispositivo de lei, né, da Constituição, que garante que ele não participe. E eu fui bem claro com a família, eu estou com a família desde o dia do desaparecimento da Vitória. Então eu disse a ela que a reprodução simulada dos fatos, Marcão, essa reconstituição, ela é importante e ela pode, em algum momento, trazer a participação de uma outra pessoa, mas... assim, uma grande probabilidade, é possível que esse inquérito policial ele seja finalizado apenas com a presença do Michael sendo indiciado e preso e responder sozinho. Por mais que eu, como advogado, a família, acredito eu que toda a imprensa e todas as pessoas com quem eu falo, com quem eu tenho trabalhado em relação a esse crime, ninguém, em hipótese alguma, acredita que ele tenha agido sozinho. Mas para que você coloque uma outra pessoa nessa cena criminosa, você precisa de provas, e provas técnicas. E se a polícia não conseguir trazer essas provas técnicas para esse inquérito policial, eu acho difícil você colocar uma segunda pessoa nessa participação, uma outra pessoa sem ter provas, que tenha ajudado o Michael. Então nós podemos sim ter a participação. Podemos ter a participação de outra pessoa? Podemos. Pode ser identificada? Pode. Mas nós podemos também não ter essa segunda pessoa ou essas outras pessoas. Tá, mas doutor Fábio, é o seguinte, eu não posso, na realidade, colocar elementos que, na realidade, não venham da polícia. Não, mas eu posso questionar. Eu posso não concordar. E eu posso, claro, abrir uma série aqui de dúvidas, que é o meu trabalho aqui no programa. Agora, uma dúvida que eu tenho é a rapidez da polícia, que eu achei muito rápido. Respeito, admiro e concordo com tudo que a polícia fez até agora. Mas eu achei o momento assim, fechar o caso muito rápido. Eu acho que é um caso que teria que demorar um pouco mais, houve mais pessoas. Eu achei que estão tentando fechar o assunto, fechar o caso com muita rapidez. É a minha interpretação, mas claro que eu respeito o trabalho da polícia, viu, doutor? Marcão, nesse ponto eu concordo contigo. Faço sua também as minhas palavras, porque no momento que o Michael traz uma confissão, você me perdoe aqui o termo, uma confissão cínica, uma confissão que não corroborava com tudo aquilo que havia sido investigado. Então você tem uma confissão que não bate com absolutamente nada do quadro de investigação, e aí posteriormente, no dia seguinte, você diz que o caso está praticamente encerrado, dando crédito a uma confissão que não faz o menor sentido. Então eu acredito, nesse ponto que você fala que houve uma pressa para fechar o caso, é nesse ponto específico. É no ponto em que o Michael traz uma confissão
legal, foi feita tudo como manda o figurino, tudo como manda o Código de Processo Penal, mas não deveria ter sido feito daquela forma, sem a presença dos advogados dele, né, constituídos, o horário. Então, muitos questionamentos começaram a ser feitos em relação ao modus operandi, a maneira com que essa confissão foi colhida. E aí, posteriormente, você quer fechar o caso. Então, eu acho que essa questão de pressa que você citou, Marcão, é especificamente nesse ponto. Porque naquele momento, com aquela confissão, não dava para você ter base para fechar o inquérito de um caso tão complexo quanto esse. Porque de repente a polícia, logo no início, em que a polícia vem trazendo vários nomes, a polícia vem, inclusive, pedindo mandados aí de prisão aí para vários indivíduos, de repente já não existe mais esses mandados de prisão, juiz não aceita e de repente a polícia consegue encontrar o assassino, que é esse canalha que nós estamos aí, de repente tudo é jogado para o lado e tudo é colocado só nesse cara que nós estamos mostrando aí. Que eu tenho certeza que ele não agiu sozinho, principalmente quando ele levou a jovem, durante o período que ele segue a jovem, no período em que ele leva ela para casa lá onde, segundo informações, a polícia acabou encontrando sangue lá na residência, depois coloca ela no carro, depois leva ela para a mata, uma pessoa sozinha, franzino como ele, e para pegar um corpo de uma jovem, vamos colocar aqui que uma pessoa desfalecida, ela pese, claro, bem mais. Então, para ele ter agido sozinho, eu acho muito complicado tudo isso e, claro, meu trabalho é questionar e eu vou continuar questionando aqui. Fernandinha, alguma outra pergunta para o nosso grande amigo Dr. Fábio? Não, Marcão, a gente está acompanhando tudo. O doutor Fábio Senac, o delegado responsável, acabou de chegar, Marcão. Então há uma grande expectativa de que tudo comece realmente pontualmente às 10 horas da manhã. Doutor, por acaso o senhor sabe exatamente como é que vai funcionar essa reconstituição? O senhor disse que alguém vai se passar como Maicon e eles vão fazer todo o passo a passo de todo esse caminho. O senhor imagina quanto tempo demora? Porque é um trabalho bastante detalhado, né? Exatamente. Nós teremos figurantes, né? No normal, mesmo que o Maicon estivesse aqui, nós teríamos figurantes. Mas nós também teremos um outro que será passado pelo Maicon. Agora, a dinâmica, nós não temos informação. Se vai começar a partir do momento em que ela atravessa a rua e estava naquele ponto de ônibus, que ela manda até um áudio para uma amiga dizendo que um carro passou e mexeu com ela, ou se o ponto inicial vai ser onde o corpo foi encontrado. Eu acredito que, pelo que eu conversei agora aqui na delegacia, vai ser feito a partir do local onde o corpo foi encontrado. Ou seja, na contramão do fato inicial, que é do ponto de ônibus. A família da Vitória vai estar presente, doutor? Inclusive, acabei de falar com eles agora, eles me disseram que estão vindo para cá. Eu já estou aqui desde as 6 horas da manhã, até para poder acompanhar toda essa movimentação. E eu faço sempre questão de ressaltar que o meu objetivo nesse inquérito policial é traduzir as informações de uma forma mais simplificada para a família, né, e além de representar a família. Então, vim acompanhado hoje do Dr. Matheus, Dr. Wilson, que são os advogados que trabalham comigo, né, que dão suporte para que a gente possa prestar esse auxílio à família, e nesse momento nós estamos esperando eles para poder seguir e acompanhar a reconstituição. Doutor, só uma última pergunta, sei que o senhor vai entrar na delegacia para falar com o delegado. Em relação ao local onde Vitória teria sido morta, Maicon, na confissão dele, disse que isso aconteceu dentro do carro dele, em que ele deu diversos golpes de faca. Mas é muito estranho porque dentro do veículo não foi encontrado manchas de sangue de alguém que teria sido violentamente golpeada ali com facas no pescoço, né? Então essa é uma questão, também uma das outras respostas que precisam aparecer aí nessa reconstituição, né? Olha, eu acho que esse é o ponto mais controverso da confissão dele. É humanamente impossível você golpear uma pessoa, principalmente na região da jugular, dentro de um carro, e você conseguir limpar esse carro a ponto da perícia não encontrar absolutamente nada de sangue dentro desse carro. Você acreditar numa versão dessa é você descredibilizar a polícia científica. É você descredibilizar uma polícia científica considerada, sem demérito às demais, a melhor polícia científica do Brasil.
Então você acreditar que ele matou a Vitória dentro do carro e que a polícia científica não encontrou nenhum vestígio de sangue desse carro, nós não acreditamos nisso. Por isso é que eu digo, quando o corpo foi encontrado, nós tivemos a informação de que ela havia sido morta há 5 dias. Só que o desaparecimento já se dava em 7 dias. Então nós temos 2 dias de lapso, 2 dias de tempo, que são os 2 dias que nós acreditamos que ela ficou dentro de um cativeiro, e nesse cativeiro sim ela foi morta, não como ele disse, dentro de um carro. Tá certo, doutor. Muito obrigada aí pelas suas respostas. E é isso, Marcão. Estamos aqui acompanhando grande movimentação. Realmente, Cadu vai mostrar aqui para vocês. Policiais, guardas civis, todos já posicionados, Marcão. Tá, manda um abraço pro doutor Fábio aí. Muito gentil mesmo. Um baita de um advogado também. Muito obrigado por falar conosco aqui ao vivo. Fernanda Trigueiro tá lá acompanhando tudo de perto. E a gente volta a qualquer momento, então, com mais informações.